vereador Antônio Guimarães e outro de autoria do novo vereador Cris Costa. Leitura do projeto de decreto legislativo número 21, de 5 de junho de 2026, que concede título de cidadão boavistano ao senhor Francisco Gomes de Lima, de autoria do novo vereador Antônio Guimarães. O vereador abaixo-assinado, usando as atribuições legais, submete à apreciação desta Câmara de Vereadores o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º, concede o título de cidadão boavistano ao senhor Francisco Gomes de Lima, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria da Boa Vista. Artigo 2º, a entrega do título será realizada em sessão solene no plenário desta Casa Legislativa, em dia e hora a ser designado pela mesa diretora desta Câmara. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador Antônio Guimarães, 5 de junho de 2026. Leitura do projeto de decreto legislativo número 25, de 5 de junho de 2026, que concede título de cidadão boavistano ao senhor Técio Michel Alves dos Santos, de autoria do novo vereador Cris Costa. O vereador abaixo-assinado, usando as atribuições legais, submete à apreciação desta Câmara de Vereadores o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º, concede o título de cidadão boavistano ao senhor Técio Michel Alves Santos, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria da Boa Vista. Artigo 2º, a entrega do título será realizada em sessão solene no plenário da Câmara desta Casa Legislativa, em dia e hora a ser designado pela mesa diretora desta Câmara. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador Cris Costa, 5 de junho de 2026. Leitura de pareceres. Nós temos aqui os pareceres das comissões. Hoje nós temos em votação dois projetos de leis, o projeto de lei número 16, o projeto de lei número 23, ambos do Poder Executivo. Leitura do parecer favorável da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis ao projeto de lei número 16, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1849, de 7 de maio de 2024, para redefinir a composição do Conselho Municipal de Cultura, CMC, e dar outras providências. O projeto de lei de número 16 de 2026, apresentado de uma forma substitutivo pelo Poder Executivo Municipal, altera o dispositivo na Lei de número 1849 de 2024 para redefinir a composição do Conselho Municipal de Cultura, CMC. A iniciativa decorre da consulta pública realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e dos debates com agentes culturais e sociedade civil, visando atualizar os segmentos culturais, representando e ajustar a estrutura do Conselho ao seu caráter paritário entre o poder público e a sociedade civil. O projeto confere com a nova redação do artigo 8º da Lei 1849 de 2024, fixando o CMC com 12 membros titulares e 12 suplentes, sendo 6 representantes do Poder Público Municipal e 6 representantes da sociedade civil, assegurando assim a paridade entre os governos e sociedade. A representação da sociedade civil passa a ser organizada em colegiados setoriais, que abrangem, entre outros, linguagem artística, cultura popular e tradição cultural, povo tradicionais e saberes ancestrais, patrimônio cultural, memória de identidade, artesanato, economia criativa, juventudes, culturas urbanas e digitais e diversidades, produção cultural, gestão cultural e organização da sociedade civil. O texto prevê que a representação da sociedade civil será composta por entidades, associações, coletivos e grupos culturais legalmente constituídos ou regularmente atuantes, cadastrados no Sistema Municipal de Cultura. Define ainda que o secretário municipal de Cultura será membro nato e presidente do Conselho, com responsabilidade de assegurar as condições materiais e administrativas para o funcionamento do colegiado. Sob o aspecto jurídico, a proposição está em consonância com a competência municipal para organizar os seus conselhos de políticas públicas e com os princípios do Sistema Nacional de Cultura, que recomendam a participação social ampliada, a diversidade, segmentos culturais e paridade entre o Estado e sociedade. Não se identifica
afronta a Constituição Federal ou a legislação infraconstitucional aplicável, tratando-se de ajuste e organização legítimo e adequado para a realidade local. No mérito do projeto, amplia a representatividade do Conselho Municipal de Cultura, incorporando diferentes manifestações artísticas, culturais, patrimoniais, tradicionais, ancestrais, urbanas e digitais, fortalecendo a participação da sociedade civil na formulação e no controle de políticas culturais do município. A redefinição da composição em caráter paritário contribui para a legitimidade da democracia do Conselho Municipal e para a efetivação das deliberações culturais. Diante do exposto no âmbito de análise desta comissão, voto do relator é pela constitucionalidade, legalidade, juridicialidade e boa técnica legislativa, opinando quanto ao mérito pela aprovação do projeto de lei de número 16 de 2026, substitutivo do Poder Executivo Municipal. Sala de reuniões, 16 de junho de 2026, Éricles Costa, presidente, de acordo de Yuri Duarte, relator, e N. Oliveira, membro. Leitura do parecer favorável da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redações de Leis ao projeto de lei número 23, que é decreto adicional suplementar junto ao orçamento público municipal vigente e da outras providências, da autoria do Poder Executivo. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis. Parecer ao projeto de lei número 23 de 2026 do Poder Executivo. O projeto de lei número 23 de 2026 da autoria do Poder Executivo Municipal tem por objetivo a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.252.000 junto ao orçamento público municipal vigente. De acordo com a exposição de motivos, o crédito se destina à manutenção de serviços de média e alta complexidade, MAC, prestados à população com recursos provenientes de emenda parlamentar individual, visando fortalecer a rede pública de saúde e a capacidade operacional da unidade hospitalar. O projeto estabelece que o crédito suplementar será coberto com transferências de incremento temporário destinadas à atenção de média e alta complexidade, conforme anexo único, e autoriza a readequação do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, bem como a anulação ou suplementação dos créditos orçamentários necessários. Prevê ainda que os créditos abertos não implicarão no limite definido no artigo 8º da Lei Municipal, número 1.900 de 2025, e que a lei entre em vigor na data de sua publicação. Sob o ponto de vista jurídico-financeiro, a iniciativa encontra respaldo na Lei Federal número 4.322 de 1964 e no artigo 167 da Constituição Federal, que disciplinam a abertura de créditos adicionais suplementares, exigindo autorização legislativa prévia e indicação de fonte de recurso. A proposição afirma sua compatibilidade com o PPA, LDO e LOA vigentes, observando os princípios do planejamento, de legalidade e do equilíbrio orçamentário e fiscal. No mérito, o crédito suplementar proposto é medida necessária para assegurar a continuidade e a adequação à execução dos serviços de saúde de média e alta complexidade, que são fundamentais para atendimentos hospitalares, procedimentos especializados e outras ações de maior complexidade da rede SUS municipal. Trata-se de utilização de recursos vinculados provenientes de emenda parlamentar para reforçar o custeio da saúde sem criação de despesas sem cobertura. Diante do exposto, no âmbito da análise desta comissão, o voto do relator é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, opinando quanto ao mérito pela aprovação do projeto de lei número 23 de 2026. Sala das reuniões, 16 de junho de 2026, Éricles Costa, presidente, de acordo de Yuri Duarte, relator, N. Oliveira, membro. Leitura do parecer favorável da Comissão de Administração Pública, Finanças, Orçamento e Tributação ao projeto de lei número 23,
que abre crédito adicional suplementar junto ao orçamento público municipal vigente e dá outras providências. O projeto de lei de número 23 de 2026, que abre crédito adicional suplementar junto ao orçamento público municipal vigente e de outras providências, de autoria do Poder Executivo, vem esta comissão para análise da matéria, em obediência ao disposto no artigo 92, primeiro em linha A, 4, do regimento interno desta Casa Legislativa. Assim, recebendo a qualidade de relatora sorteada, verifico não haver qualquer incompatibilidade ou inadequação do projeto de lei que trata de autorização legislativa para abertura de crédito junto ao orçamento público municipal em vigor, destinando à manutenção dos serviços de média e alta complexidade MAC prestados à população, medida indispensável para o fortalecimento da rede pública de saúde. Diante do exposto dentro do campo de análise desta comissão, opino pela aprovação do projeto de lei de número 23 de 2026, de autoria do Poder Executivo, sala de reuniões, 2 de junho de 2026, Giovanite Silveira, relatora, de acordo de Ioria Duarte, vice-presidente, e N. Oliveira, presidente.